Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos aqui nesta manhã, dia 18 de janeiro de 2015. Vamos falar algumas coisas mais sobre o jejum e a oração que nós falamos na aula passada. Nós temos vontade de falar muitas coisas que estão acontecendo aí nesse mundo, dar uma palavra, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu vou falar sobre jejum e eu gostaria de ler um texto agora que senti direção de Deus de ler, entre outras coisas, para falar sobre o jejum. Esse texto também fala sobre o jejum, quer dizer, mal interpretado, Lucas capítulo 13. Vou ler e citar muitas passagens, mas Lucas 13 tem um texto que muita gente não entende, mas você vai entender rapidamente. Diz assim, o título colocado aqui na Bíblia é a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. São dois fatos que aconteceram na época de Jesus estava ali. Diz assim, nessa mesma ocasião vieram alguns dar notícia dos galileus para Jesus, cujo sangue Pilatos misturara com um dos sacrifícios que eles ofereciam. Disse-lhe Jesus, cuidais que estes foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por haverem sofrido essas coisas? Não, eu vos digo, mas se vos não arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Na versão do Padre Figueiredo fala, quem não fizer penitência vai perecer. A Bíblia fala, se você não se arrepender, você vai perecer como eles. Vocês estão achando que eles sofreram aquilo ali por causa de foi uma coisa que eles sofreram essas coisas, os galileus sofreram essas coisas e foram mortos. Quem não se arrepender vai padecer da mesma forma. E ele vai dizendo, ou cuidado que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis semelhantemente. Eu disse no estudo passado que esse texto é traduzido pelo Padre Figueiredo como se não fizer penitência, mas a palavra aqui é arrependimento. Então ele está dizendo assim, houve um caso ali, aconteceu ali outro caso, vocês estão pensando que eles são piores? Se vocês se arrependerem, vão perecer da mesma forma. Então quero deixar já esse versículo aqui para você, sobre o jejum. Não é penitência, já falei na aula passada, porque esse versículo é traduzido erradamente. E quero aproveitar para dizer dentro desse texto aqui para você que nos ouve, o mundo todo que possa nos ouvir, que se você não crê em Jesus, você vai perecer mesmo, mas tem que se arrepender. O jejum não salva, o jejum é o exercício espiritual. Nós temos falado sobre o Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Jesus disse, quando praticar boas obras, quando orar, quando jejuar, não é se, é quando. Você precisa fazer. Eu vou mostrar pela Bíblia que a igreja primitiva praticava o jejum. Agora nós já explicamos na aula passada o sentido do Velho Testamento. Podemos recapitular rapidinho para você, que tinha uma conotação diferente do Novo. Era para pedir perdão de pecado uma vez por ano. Então, vamos falar aqui, Deus vai nos ajudar a dizermos tudo durante uns 45 minutos. Então, aqui está dizendo Jesus, ele está dizendo, olha, aqueles homens morreram lá, Pilatos matou, uma torre caiu lá naquela, um fato que aconteceu lá. Se vocês não se arrependerem, todos perecereis. Então, tem que se arrepender, não é? Não adianta jejuar, penitência, boas obras, caridade. Arrependimento é, no grego, metanoia, mudança de mente em relação a Deus. Você não cria nele, não amava, não servia. Quando você ouviu a palavra da cruz, você creu que ele morreu, você morreu, ele morreu pelo seu pecado. Você se arrepende, abomina a sua vida que você está levando. Arrependimento é tristeza pelo pecado que te leva a um novo modo de agir. Não é um remorso, como Judas teve um remorso e suicidou-se. Se ele tivesse arrependido, Jesus seria perdoado ele, né? Então, vamos
comentário aqui. Então, eu estou dizendo que tem que haver arrependimento para todos, né? Não é penitência, não é jejum, não é esmola. Então nós estamos falando aqui sobre esses 3 exercícios espirituais, sobre isso. Então eu estava querendo falar alguma coisa sobre tudo que está acontecendo nesse mundo, mas eu vou procurar ficar dentro do estudo, mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Ontem acabou de ser morto um rapaz brasileiro na Indonésia, né? Por causa traficando droga, e a lei na Indonésia pune com a morte. Eu quero dizer para você, quero explicar para você, né, que Jesus disse: quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. Para você que não está entendendo, na lei de Moisés você era obrigado a guardar todos os mandamentos. Tiago diz: se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de tudo. Deuteronômio 27, 28 fala: se você não guardar a lei, virá sobre você pragas, maldições, vai haver seca se você não guardar, se você adorar ídolos. Isso já tem uma mensagem para você, para o Brasil, para o mundo, que a seca é uma maldição. Israel adorava ídolos, Deus fechava o céu, o seu bom tesouro, e não tinha chuva. É Deus que manda chuva. Jesus disse no Sermão do Monte: Deus é um Deus bom, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Não é a mãe natureza, não é Pedro que manda chuva. Jeremias 14 diz que os ídolos não mandam chuva. É Deus que colocou esse ciclo da natureza e comanda tudo isso. Que maravilha, né? Amém. O sol se levanta sobre maus e bons, e chuva desce sobre justos e injustos. E Jesus está falando: assim como Deus é bom e faz isso, você também não tem que amar só aquele que te ama. Os publicanos fazem o mesmo. Sermão do Monte. Se você saudar só aquele que saúda você: oi, tudo bem? Você está igual ao gentio, as nações, os povos incrédulos. Então, se você tem que fazer algo de especial. Mateus 5 diz: você deve fazer algo de especial, amar o teu inimigo. Isso tem uma mensagem tremenda para o mundo todo, para Israel, para as nações, para as religiões. Jesus ensinou a amar o inimigo, orar por ele, né? Então, o que eu quero dizer é que Jesus disse: atire a primeira pedra. Foi todo mundo saindo. Os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Um daqueles tinha um Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Um daqueles tinha uma imagem de escultura em casa e adorava. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Alguém tomar o nome de Deus em vão é tomá-lo em falsidade. Vai com Deus, Deus te abençoe. E adúltero, mentiroso, você não tem direito de dizer: meu filho, vai com Deus, fica com Deus, se você não faz a vontade de Deus. É tomar o nome de Deus em vão, em falsidade, invocar os espíritos imundos. E Deus está em todo lugar, mas não se manifesta ali. Não tomar o nome de Deus em vão é uma coisa muito séria. Os patriarcas podiam abençoar os filhos ali porque eles tinham a vida na mão de Deus. Você pode abençoar o teu filho se você tiver a vida na mão de Deus. Vai com Deus, Deus te acompanhe. E a vida dele podre, adúltera, pecaminosa, mentirosa, roubando. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti uma escultura, não tomar o nome dele em vão. Lembra do dia do Senhor para guardar. Era o sábado, hoje é o primeiro dia da semana, né? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não durarás falso testemunho, não cobiçarás. Então, aquelas pessoas todas ali, o velho foi saindo, os novos foram tudo embora, porque um desses pecados. Se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de tudo. Mas pastor, então é impossível guardar a lei, é impossível mesmo. Mas a Bíblia fala que Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele pode dizer: olha, quem tivesse pecado, tira a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Todos foram embora porque estavam infringindo o mandamento. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Vai e não pegue mais. Eu sou teu advogado, te absolvo. Eu não vim matar o homem. Estou falando isso porque lá na Indonésia ainda tem a lei baseada no Velho Testamento. Aí está pegando o Velho Testamento, a lei Sharia, a lei islâmica, mas baseada no Velho Testamento, que é olho por olho, dente por dente, né? Jesus não veio, botou a lei para matar o homem, não. Davi adulterou e foi perdoado. Deus manifestou a sua graça na lei, e a sua lei na graça
deve ser obedecida. Tenta. Filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas na lei de Moisés, pecou, morre. Mas Deus não estava matando todo mundo. Ele colocou para frear o homem. Já estou falando alguma coisa dentro dessa coisa bárbara, que eu chorei muito de ver aquele moço morrendo, novo, fuzilado, porque pecou. Se for matar todo traficante, tem que matar gente no Brasil, que não é brincadeira. Vai ter que matar muita gente. Então atira a primeira pedra. Você não tem pecado, você não adora um ídolo, você honra teu pai e tua mãe, tem que guardar todo o mandamento. Então a lei vem mostrar que você é pecador e não consegue ser salvo. Então Jesus disse, vai e não peques mais. Mas a graça diz, vai e não peques mais. Aconteceu comigo há 43 anos, Eugênio, está perdoado. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vai e não peques mais. Eu fiz isso, constrangido pelo amor de Deus. Eu larguei a mentira, o palavrão, palavra torpe e o furto, tantas coisas que eu praticava como jovem, adolescente. Então é isso, meu irmão. Jesus te ama, você, o Brasil e o mundo. Jesus te ama. É apedrejar, pena de morte. Sou contra a pena de morte, né? Então Deus colocou aquilo ali, mas não foi para matar o homem. A lei de Moisés foi para apontar Jesus. Romanos 10, que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, se arrependa. Isaías 55 diz, deixa o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque ele muito perdoará. Essa versão brasileira que você pode encontrar na Sociedade Bíblica fala, ele muito perdoará. Não é grandioso ele perdoar, não. Muito perdoará. Ele muito me perdoou, por isso eu estou aqui hoje. Há 43 anos, andando com ele, perdoando a falta de amor, a falta de orar, de buscar, de jejuar, que nós estamos falando aqui. Quando orar, quando jejuar, quando praticar boas obras. A gente nem pratica boas obras, nem jejua, nem ora. Precisamos nos consertar. Estou falando sobre o jejum aqui, meu tempo está indo embora, mas eu quero dizer, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, ele era batista. Um dia ele quis incluir no discurso dele, 2 Crônica 7,14, diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os assessores de Jimmy Carter disseram, tira isso daí, está chamando o povo de americano para o arrependimento? Não, mas aí 2 Crônica diz que é o povo de Israel que estava errado, e nós hoje estamos errados. Temos que nos converter dos nossos maus caminhos, falta de unidade. As igrejas estão desunidas. Jesus orou lá em João 17:21, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo queira que tu me enviaste. Você quer ver um avivamento da noite para o dia? É o povo de Deus se unir. Não importa a bandeira, a cor da denominação. Nós estamos debaixo da bandeira ensanguentada do sangue de Jesus. Glória a Deus. Denominação não salva, só Jesus salva. Então nós temos que estar debaixo do sangue. O passaporte para entrar no céu é o sangue, não é cartão de membro da igreja A, B ou C, D. Então estou falando demais aqui dessa introdução, mas é importante dizer que essa morte desse rapaz, eu queria voltar para o Brasil para dizer, a droga só leva à morte e à prisão. Agora que ele sabe disso, né? Mas ele podia ser perdoado. Deus não tem prazer nisso. Eu estou falando isso porque para te orientar, para saber o que Deus pensa sobre isso. Então, vamos falar sobre o jejum. O juízo de Deus, se você for entrar na missão Portas Abertas, você vai ver que lá na Indonésia, 400 irmãos quiseram comemorar o Natal quando houve aquele tsunami. 400 irmãos queriam comemorar o Natal. Os indonésios disseram assim, vai comemorar lá na montanha, aqui não. E eles foram. No dia seguinte veio o tsunami. Pastor, que isso? Deus mandou o tsunami, matou todo mundo. Isso é problema de Deus. Mas parece coincidência, né? Vou dizer para você mais uma coisa. Em Êxodo, quando Deus mandou aquelas pragas no Egito, ele falou, eu vou mandar os meus juízos sobre o Egito para soltar o meu povo. Aquelas pragas eram juízos, condenação pelos deuses do Egito. Baal protege da lavoura, vou mandar uma praga de gafanhoto. Quero ver quem é que vai livrar. E ele mandou aquelas pragas, não foi porque Deus é masoquista, quer matar, destruir
destruir o homem, não, foi para condenar os deuses do Egito. Então, estou tomando muito tempo falando isso, talvez eu não fale tudo sobre o jejum aqui, não importa, mas é um recado para você entender que se o Brasil não se consertar, vem juízo sobre o Brasil também. Se botar o certo como errado, errado como certo, como diz Isaías capítulo 5 e Isaías 10, ai daquele que promove leis injustas, que legaliza o aborto, que é problema de saúde, não é assassinato. As pessoas ficam com coisa chocante, matou o rapaz lá. Quantos estão morrendo de fome no Brasil porque os políticos estão roubando? Quanta injustiça, escola sem merenda, desvio de verba. Há um flagelo aqui, outro flagelo ali, e o governo manda verba e desviam tudo. É uma quadrilha. Se vocês não se arrependerem, perecerão. Do mesmo modo, como Jesus falou aqui. Pensando que aquele povo lá é pior, porque caiu a torre em cima dele, porque Herodes, Pôncio Pilatos matou. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Então, tem que se arrepender o Brasil. A Bíblia diz também, 1 Pedro 4, que o juízo começa pela casa de Deus. O que será do ímpio e do pecador? Jesus deixou 7 cartas às igrejas de Apocalipse, corrigindo a sua igreja. Se não se arrepender, eu vou tirar o teu castiçal. Eis que estou à porta e bato, igreja rica, milionária, lá em Laodiceia. Eu quero entrar. Não, estou cheio da grana, não preciso de Jesus, não, fico lá de fora. E por aí afora. Jezabel mandando na igreja lá em Tiatira, profetiza manipulando o pastor, fazendo o povo pecar, se prostituir, com a doutrina do gnosticismo, que esse corpo pode ser destruído, prostituído, que o importante é o espírito. Então, as cartas de Apocalipse são mensagens de juízo para a igreja. O juízo começa pela casa de Deus. O que será do ímpio e do pecador? Então a igreja precisa se consertar, orar, jejuar pelo Brasil, por ele mesmo, nos corrigindo, como Neemias orou: Senhor, nós pecamos. Daniel orou: nós pecamos. Ele se incluiu e se arrependeram, jejuaram, clamaram. Então eu já expliquei que o jejum era feito uma vez por ano, lá em Levítico 16, estava ligado ao arrependimento. A palavra é: afligireis as vossas almas, no grego, no hebraico. Afligir a alma é mais do que deixar de comer. Eu expliquei na aula passada, está lá mais explicadinho. Hoje eu quero terminar falando alguns textos do Novo Testamento, né? Mas eu estou falando essa palavra, eu estou vendo essa confusão no mundo todo, e eu preciso dizer alguma coisa dentro da palavra para o Brasil e para o mundo, onde esse vídeo for, e para a igreja de Jesus, para nós. O juízo começa pela casa de Deus, por você, por mim. Se eu estiver errado, Deus vai ler Apocalipse, as cartas, se enquadra, vai ler o Sermão da Montanha. Você está amando? Você é pobre de espírito, quebrantado, pacificador, você é manso. Os mansos herdarão a terra. Pode ganhar o mundo aí um dia, nós vamos reinar com Jesus nessa terra, e no novo céu e na nova terra. Não se preocupe com isso. Você não tem nada aqui? Você é sal da terra, luz do mundo, rei e sacerdote. Você foi constituído por Deus. A solução para esse mundo é você salgar. Já disse em vídeos passados, né? Então, Elias condenou: não vai haver chuva segundo a minha palavra. E Acabe disse: você é o perturbador de Israel. Não, o perturbador é você, que casou com Jezabel. Ela está fazendo o povo de Israel pecar. Você que é o perturbador. É o teu pecado que está perturbando a nação de Israel, não sou eu não. Elias disse: não vai haver chuva segundo a minha palavra. Minha palavra não, a palavra de Deus. Deus colocou o profeta Elias, fechou o céu, porque eles adoravam Baal. Baal é que provê tudo, Baal é que dá fertilidade na lavoura, Baal que faz aquilo outro. Então Deus mandou fechar o céu. É juízo sim. Se o Brasil não se consertar, ficar legalizando o pecado, o aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, nós amamos os homossexuais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6: alguns de vocês aqui em Corinto foram efeminados, sodomitas, adúlteros, bêbados. Não é só o homossexual que não vai herdar o reino de Deus, não. É o idólatra, é o feiticeiro. Vou reprisar isso. Pode ser que eu não fale hoje sobre o jejum, tudo que eu tenho que falar, mas Deus mandou eu falar isso, eu vou dizer para você. Então você tem que se consertar. O Brasil tem que se consertar, começando pela igreja. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17. O que será do ímpio e do pecador? Deus está julgando a sua igreja. Tem que se unir, está desunida, um guerreando contra o outro. Gálatas
Gálatas capítulo 5 diz para amar uns aos outros. E aqui nós estamos se mordendo, estavam se mordendo e se devorando. Cuidado para não consumir um ao outro. Um irmão lutando contra o outro, igreja lutando contra a igreja. Não vou citar nome, não, você sabe. Então, nós somos um povo só. A igreja é o povo de Deus, lavado e remido do sangue de Jesus. Não importa o rótulo denominacional. Jesus disse lá em Marcos capítulo 9: Senhor, tem um homem lá embaixo expulsando demônio em teu nome, nós proibimos, porque ele não segue aqui contigo. Jesus, não proibamos. Ninguém vai fazer milagre em meu nome, ninguém vai falar mal de mim. Olha a visão de Jesus. Você não pode separar o joio do trigo. Quem vai separar o joio do trigo são os anjos quando vierem. Não é você não. Está aí o joio crescendo junto com o trigo. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 7: pelo fruto conhecereis. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsando demônios, é maravilha. Não te conheço. Não tem caráter, não tem fruto, não tem amor. Está fazendo para encher a igreja. A motivação não é amor às almas nem ao reino de Deus, é encher a minha igreja. Jesus está vendo tudo. Mas Ele quer, nós queremos unidade. Precisamos orar juntos, pastores, orarmos juntos, evangelizarmos juntos. Estou falando coisa aqui que não estava programado de eu falar, mas está no meu coração isso, no coração de Deus. Qual é o supra-sumo do Evangelho? João 17, 21. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós nos unirmos, as denominações do Brasil todinho e do mundo, nos unirmos em Cristo, para orarmos juntos, evangelizarmos juntos, jejuarmos juntos, amém. Esse mundo vai ser sacudido da noite para o dia. Olha como ele se ama. Olha lá, o povo de Deus, não é povo batista, Antioquia e tal, igreja A, B ou C. É o povo lavado e remido no sangue de Jesus. O mundo vai crer em Jesus quando vir unidos. Essa visão é palavra, é bíblica. Então, estou falando aqui algumas coisas que não estava programado, mas eu vou falar alguma coisa sobre o jejum aqui. Posso citar rapidamente os textos para não demorar muito, embora a vontade era comentar os textos devagarzinho, mas já comentamos na aula passada, né? Então, estou falando aqui sobre esses assuntos importantes que eu anotei aqui para nortear, para orientar o povo de Deus, a igreja de Deus, nessa última hora. Não sou nada, mas eu estou dizendo o que eu penso. 43 anos andando com Jesus, 33 anos de pastor, estou dizendo o que eu entendo pela palavra. Me prova que eu estou errado. Então, eu quero falar aqui rapidamente, vamos procurar resumir o tempo que me resta sobre o jejum, para terminarmos hoje. Eu já falei aqui na aula passada que Levítico que o jejum não é a arma secreta. Por quê? Havia um juntamento solene. Você pode ver lá, o povo se juntava para pedir perdão dos pecados do ano todo. Yom Kippur, já expliquei isso, não vou explicar mais. Você vê um outro vídeo, você vai saber detalhe. Então não é a arma secreta. O que Jesus atacou foi a hipocrisia dos fariseus, que jejuavam com a vida errada. O jejum estava ligado ao arrependimento. Lá, quando Israel se reuniu, Levítico 16, um bode era morto, confessava os pecados na cabeça daquele bode. Jesus é um bode expiatório, levou a nossa culpa, expiar, quer dizer, pagar a culpa no lugar de outro, né? Então Jesus pagou a culpa no seu lugar, né? Então o outro bode era enviado para o deserto, jogado no despenhadeiro lá, simbolizando Jesus morreu pela culpa do nosso pecado, e Ele liberta você do poder do pecado. Ele leva o teu pecado para longe. Aquele bode era despencado no despenhadeiro lá. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então Jesus veio nos libertar da culpa do pecado e do poder do pecado, porque o bode vivo ia para o deserto e levava o seu pecado. Jesus vivo liberta você do poder do pecado. Não vou demorar muito falar nesse assunto, mas Levítico 16 era isso. É um dia anual do perdão. Todo o Velho Testamento está nesse sentido, nessa conotação. Já expliquei que no Novo Testamento você pode estar com uma barriga cheia de lasanha, de churrasco, e o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Mas no Velho Testamento a conotação é essa. Então todo o Velho Testamento era esse o sentido do jejum. Eu falei aqui sobre que tinha que praticar. Salmo 35, 13: eu afligi a minha alma com jejum, e a minha oração porém voltou para o meu seio. Salmo 69, chorei e castiguei o meu jejum, a minha alma com jejum. Quer dizer,
afligi a minha alma. Salmo 35, 13, Davi está falando, eu afligi a minha alma com jejum. Mesma coisa que eu disse lá em Levítico 16. Você vai jejuar uma vez por ano, uma tardinha de um dia até a tardinha do outro. Assim é, nós falamos na aula passada, Levítico 16, Levítico 23, 26, diz que vocês vão afligir a alma no dia 9 dessa tardinha, a outra tardinha guardareis o vosso sábado. Então, era um dia de jejum anual, a pagar todos os pecados do ano todo, né? Então esse é o sentido do jejum. O restante no Velho Testamento você vai ver que Deus chama a atenção de Israel, que está jejuando, mas não está de acordo com a vontade dele, porque o jejum estava ligado ao arrependimento uma vez por ano. E eu falei lá no Novo Testamento, o fariseu, ele dizia que jejuava 2 vezes na semana, mas com a vida errada, sepulcro caiado, o fora estava bonitinho, por dentro estava podre. Então o jejum está ligado ao arrependimento, afligir a alma mais do que deixar de comer. Então Israel, o jejum não é uma arma infalível, como um pregador vem falando, jejuou resolve. Não, quando Israel, lá em 2 Crônicas 20, por exemplo, o inimigo veio contra Israel, eles oraram, clamaram, e Deus falou, choraram, confessaram, jejuaram. Então não só jejuaram como confessaram, pedindo perdão, arrependeram. Então não adianta jejuar, era arrependimento. Jejum fazia parte lá do Velho Testamento, né? Tinha que ter arrependimento, orar, jejuar, chorar, confessar. Eles fizeram tudo isso. O Senhor viu um exército inimigo aí terrível, enorme. Então o Senhor falou assim, olha, depois que eles oraram, jejuaram, se arrependeram. Não foi só o jejum não, entendeu? Então eles falaram, olha, vocês não vão ter que pelejar, a peleja é minha. Houve uma palavra profética. Eles colocaram um coral na frente do exército, porque houve uma palavra profética. Senão ele pegava a arma e vão lutar. Mas eles oraram, jejuaram, confessaram. E o reino era teocrático, quer dizer, Deus governava. Então Deus dava livramentos, né? Depois colocou um rei humano e tal. Bom, e Jesus é o rei dos reis que vai reinar sobre o mundo, sobre Israel, sobre a nação. Então eles oraram, jejuaram, confessaram. Deus falou, a beleza não é de você. Depois que eles oraram, confessaram, pediram perdão, se consertaram. Não foi só um jejum, entendeu? Então, Israel, quando Deus dava livramento, tinha confissão, choro, arrependimento, vestia de saco e cinza, né? Simbolizando, cinza jogava na cabeça, mostrando eu sou pó e cinza. Era uma coisa assim, exterior, externa, um simbolismo, um formalismo. Cinza na cabeça e saco era humilhação, pano e saco cinza, né? E lá no Salmo 30, Deus falou assim, tu mudaste o meu lamento em baile, me cingiste de alegria. Isso é uma profecia sobre a graça de Jesus, que o Velho Testamento era choro, lamento, jejum, oração. Na graça é favor imerecido, seria uma festa na minha alma, não preciso jejuar para ser perdoado. Está entendendo? Então isso profeticamente. Vamos lá. Então 2 Crônicas está falando, oraram, jejuaram, confessaram. Aí Deus falou que a peleja dele, botaram um coral na frente e começaram a louvar o Senhor. Deus começou a armar emboscada contra os inimigos, destruiu os inimigos. Mas eu quero chamar a atenção que houve arrependimento, confissão, jejum, essas 3 coisas. Então esse é o sentido do Velho Testamento. O fariseu lá, pulando lá para o Novo Testamento, ainda tem uns textos do Velho Testamento para citar aqui rapidinho, mas lá no Novo Testamento Jesus disse, quando orar, quando praticar boas obras, quando você der esmola, não sabe a mão direita e a mão esquerda. Eu expliquei aqui que você não ora só no quarto. Então Jesus estava falando naquele contexto aqui, que estavam hipócritas, eles estavam orando, jejum 2 vezes na semana, deu dízimo, mas com a vida errada. Eram fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, não estava com arrependimento. Está entendendo? Estou reprisando o que eu falei na aula passada aqui para você, para poder continuar falando sobre o jejum. O Velho Testamento, todo ele é esse sentido, uma vez por ano. Então quando Jesus chegou, ele falou, olha, fariseu, lava o teu rosto quando estiver jejuando, entra no teu aposento e ora no teu quarto. Você não ora só no quarto, você ora em todo lugar, né? Orar é sem cessar. Então o contexto ali era atacando a hipocrisia deles. Já falei na aula passada, estou repetindo de novo para você, para reprisar, para continuar, ficar bem na cabeça que o jejum do Velho Testamento era esse. O novo não. O novo você não tem que pedir perdão de pecado, é o sangue de Jesus que lavou, né? Bode, cordeiro, animal, porque o sangue de bode cobria o pecado momentaneamente, mas o sangue de um homem que Jesus morreu tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado, satisfez plenamente a Deus. Jesus apresentou o sangue dele lá e disse, eu estou satisfeito. Agora quem crê, invocar meu nome será salvo, perdoado. Que maravilha, amém? Então, querido, vou
Deus vai me ajudar aqui a resumir, que eu já falei na outra aula sobre esse sentido. Eu citei também, rapidamente eu vou mencionar Isaías 58. Esse jejum não me agrada. Deus falou para Isaías lá, ao profeta Isaías: jejum não me agrada. Acaso é o jejum que eu escolhi? Isaías 58. Então o dia da expiação levava a efeito a expiação, pagar a culpa no lugar de outro, de todos os pecados e transgressões do ano anterior. Precisava ser repetido cada ano da mesma maneira, todo ano repetia. E aqui em Isaías ele fala: o jejum que eu escolhi não é esse não, é tirar o dedo da ameaça, é dar pão para o faminto, é alimentar o necessitado, é tirar a ligadura da impiedade, tirar a impiedade, arrepender. Então eu estou correndo para falar rapidamente. Então Isaías 58, Deus tem pregador que pega, não tem que jejuar não, a Bíblia fala ali que você deve dar ajuda ao necessitado e tal. Não, ele estava dizendo que o povo de Israel, se não praticasse a palavra, a lei, não adiantava jejuar. Não é só jejuar não, tinha que ter arrependimento, praticar justiça, cuidar do necessitado, né? Vocês não estão guardando o dia do Senhor, vocês não estão dando pão, reparte o teu pão, reparte o teu pão, versículo 7, Isaías 58, 7. Quer dizer, o amor divino espera que o nosso amor nos leve a repartir o nosso próprio pão, e não fazer como sobras, obra de caridade. Toma aí uma esmolinha, reparte o teu pão. Israel, reparte o teu pão. Vocês estão explorando os seus irmãos. Na lei de Moisés, ainda vou fazer um estudo sobre o cuidado dos pobres necessitados. Eu tenho que fazer um estudo sobre isso também. Praticar boas obras, orar e jejuar. Já falei sobre jejum, falar sobre oração e falar sobre praticar boas obras, desde o Velho Testamento até o Novo. Israel tinha que praticar várias coisas, não explorar o pobre. Não tem muito, não tem nada. A terra foi dividida entre Israel, e aquela terra era daquela tribo para sempre. Se por acaso ela vendesse aquela terra, a tribo vendesse aquela terra, no ano do jubileu, voltava para ela, 50 anos depois voltava. Ela não perdia aquela terra. Isso é um princípio na Bíblia, para um ter tudo, outro não tem nada. Outro tem fazendas e mais fazendas, outro não tem nada, sem teto, né? Então são princípios da Bíblia que nós vamos falar aqui. Orar, jejuar e praticar boas obras. Então aqui não adianta jejuar se vocês não estão repartindo o seu pão com a tua carne, com o teu semelhante. Capítulo 58 de Isaías. Muita coisa para comentar para você entender, mas eu estou ventilando rapidamente. Então não adianta você se humilhar, quebrar, abaixar a cabeça como um junco, de santidade, né? Formalmente. Não adianta botar saco e cinza, símbolo de arrependimento, se você não está se arrependendo mesmo. Só vestir de saco e cinza na cabeça não é formalismo, tem que haver arrependimento. Eu estou explicando isso aqui, que é importante você entender o contexto do Velho Testamento. Então Israel tinha que praticar a palavra, né? Isso que está dizendo em Isaías 58. Depois eu citei também Zacarias, capítulo 7 e 8. Zacarias profetizou, ele profetizou o retorno do cativeiro da Babilônia. Então ele disse assim: olha, vocês estão dizendo aqui, nós jejuamos, você não percebe? Deus, nós jejuamos lá no cativeiro, fizemos jejum no 4º mês, no 10º mês, tal mês, tal. Aí, para resumir a história para você, mais uma vez, Deus falou assim: não adiantava jejuar em pecado, vocês estavam no cativeiro por causa de pecado. O jejum de vocês não tem sentido. Então, é isso que está escrito em Zacarias, capítulo 7, capítulo 8. Estou explicando o contexto do Velho Testamento. Eles falaram: Deus, você não atenta no nosso jejum não está vendo que estamos jejuando lá no cativeiro? Mas vocês estão no cativeiro por causa do pecado. Você está entendendo? Estavam em pecado, eles foram para lá por causa da idolatria, por causa de não guardar o ano sabático, de 7 anos na terra tinha que descansar. E se você somar 490 anos, 7 vezes 7, 49. 70 anos ele deixava de descansar a terra e eu voltei para fora da terra. Aí Jeremias 29 diz assim: eu os transportei para a Babilônia. Orai pela paz daquela cidade que eu vos transportei, porque na vossa paz vós tereis paz. Então, foi Deus que levou ele para lá, não foi Nabucodonosor não. Ele usou aquela autoridade para levá-lo para lá, como punição, como juízo, porque eles não guardaram o ano sabático durante 70 anos e deixaram a terra descansar. Somando os anos que eles não deixaram a terra descansar, deu 70 anos. Deus não faz nada aleatoriamente não, tudo tem um sentido na palavra. Amém. E ele levou para fora da terra 70 anos, depois: eu vou trazer vocês de volta. Vou trazer de volta. Jeremias fala, né? Vou trazer de volta. Então, vou retornar do cativeiro. Então, quando Zacarias fala no capítulo 7 e 8
que esse jejum, vocês estão jejuando lá no cativeiro, eles estavam no pecado. É só isso. Não adianta jejuar no pecado, entendeu? Zacarias está falando, não adianta. Agora, se vocês removerem o pecado, quando eu remover o pecado, o jejum seu será, Israel tornar-se-á em festa. Capítulo 7, capítulo 8, versículo 19. Quando eu remover o pecado, o seu jejum vai se tornar uma festa. Vai se tornar uma festa. A graça, o perdão, você se alegra, não é porque você merece. Então é isso que ele está falando aqui. Então, o jejum do quarto e do quinto dia, o jejum do 10º mês se tornará para a casa de Israel um gozo e alegria, e em festas alegres. Portanto, amai a verdade e a paz. Então, explicando para você o sentido do Velho Testamento. Jejuaram no mês tal, no mês tal, no mês tal, no ano tal, mas não adiantava. O jejum era em setembro, outubro, chamado Etanim. O jejum era uma vez por ano. Eles fizeram jejum variados aqui. Eu já falei também que o povo de Israel hoje eles fazem vários jejuns aqui, comemorando a destruição do templo. Hoje os judeus jejuam no dia completo, começando na tarde anterior, e executado uma cerimônia chamada Capurrei, a pronúncia, expiação, redenção, sacrifício expiatório. Os homens tomam um galo e as mulheres tomam uma galinha, e com orações giram a ave em redor da cabeça do arrependido. Hoje tem judeu praticando isso aí. Já acabou tudo isso. Jesus morreu, acabou com o sacrifício, tudo isso. Então os judeus hoje, no livro que eu li, fala que eles rapidamente eles jejuam, comemorando a destruição do primeiro templo, do segundo templo. O livro de Lamentações é citado na sinagoga. O livro de cantado com suspiros e choros. Depois o segundo jejum é comemorando a tomada do cerco de Jerusalém, o segundo templo pelos romanos. O terceiro jejum fala quando comemora o assassinato do governador dos judeus, que foi nomeado por Nabucodonosor, 2 Reis 25. No dia de Etanim, no dia seguinte vem o ano novo. Depois tem o outro jejum do cerco de Jerusalém. Depois tem um jejum que eles comemoram a memória pelos 6 bilhões de judeus mortos pelos nazistas. Eles fazem hoje esse jejum. E o jejum de Esther. Livro de Esther, Israel foi livrado de ser dizimado. Esther jejuou 3 dias e teve acesso ao rei lá, e Deus não deixou destruir a nação de Israel. Então hoje o judeu comemora esses jejuns que não tem nada a ver. Assim como Zacarias lá, os judeus praticavam lá na Babilônia, estavam em pecado. Hoje Israel está praticando tudo isso, não tem valor, porque o jejum ele não é para pedir perdão de pecado, é obediência ao Senhor. Eu vou falar rapidamente antes de terminar aqui. Hoje os muçulmanos também jejuam também uma vez por mês, um mês inteiro, aliás. Os muçulmanos eles jejuam todo mês de setembro, eles jejuam o mês inteiro. Eles deixam no mês de setembro praticam o jejum do Ramadã. Come uma grande refeição antes da alvorada e outra no pôr do sol. Ele come de madrugada, depois quando o sol vai embora, eles comem de novo e passam o dia todo em jejum no pôr do sol. Nas horas do dia não podem comer, nem beber bebida alcoólica, nem fumar, nem fazer sexo até o pôr do sol. Os judeus, os muçulmanos. Agora o judeu jejua, pratica lá a lei e está matando, está fazendo coisa errada porque não aceitou Jesus, senão ele não estaria fazendo isso. Infelizmente os radicais também, muçulmanos, às vezes jejuam e vão lá matar o outro, Então não adianta você jejuar e estar matando os outros. Então os muçulmanos, eu disse aqui na última vez, o irmão André disse que o muçulmano legítimo mesmo, ele vai nas favelas ajudar o necessitado, ele pratica isso. E não, agora os radicais estão jejuando o mês inteiro e depois sai matando todo mundo. Então Israel também jejua e sai fazendo coisa errada, porque rejeitou Jesus, o Messias. Jesus mandou não contender. Em Mateus 5, uma mensagem para Israel hoje seria: o Messias disse o seguinte, ele chamou Simão Zelote, que era um brigão, uma espada para tirar Roma da mão, Israel da mão de Roma. Ele pegaram a espada para tirar, o Zelote. Jesus chamou Simão Zelote, chamou Levi, que era um publicano, colocou junto ali os apóstolos, um publicano que trabalhava para Roma, e o outro que odiava Roma, Simão Zelote.
colocou e disse assim, ó, aqui a banda toca diferente, comigo é amar o inimigo. Então ele disse assim, ó, se o teu inimigo disser, carrega esse fardo aqui, uma milha vai duas. Sabe o que Jesus disse com isso? Vocês, que eu reino na vida de vocês, o meu reino não é daqui agora não, mas já está dentro de vocês. Então é um reino de paz. Ó, se o romano que domina vocês, que vocês odeiam, o judeu odiava o romano, que ele dominou a Palestina, se o romano, o inimigo, disser, carrega esse fardo uma milha, se um romano chegasse assim, judeu, carrega esse fardo para mim, ele era obrigado a carregar, porque era um país dominado. Então Jesus está dizendo o seguinte, no meu reino aqui, eu, o príncipe da paz, se você, um inimigo romano, disser, carrega esse fardo uma milha, leva duas. Isso nós aprendemos o quê? Dê lá o espaço para os palestinos ficarem lá, porque quando Jesus voltar, ele vai dar toda a nação, não só Israel, mas Abraão é herdeiro do mundo. Quem crê em Jesus como Abraão creu, será herdeiro do mundo, não é só de Israel. Então não vamos brigar por causa de território. A mensagem do Messias para Israel hoje seria essa: se o teu inimigo carrega uma milha, dá duas. Se o palestino quer um pedaço de terra, dê para ele. Essa é a mensagem que está na Bíblia para o judeu hoje que está me ouvindo aqui. O Messias disse isso, para não contender com os romanos, né? Assim hoje, o palestino, dê lá um espaço para eles, acaba com essa confusão toda, mas o povo não quer, Israel não quer. Jesus vai voltar e vai reinar lá, ninguém vai destruir Israel por causa disso. Israel está errado, não aceitou Jesus, mas ninguém vai destruir Israel porque o Senhor vai reinar lá, tem um propósito naquela terra. Embora Israel tenha rejeitado, mas Jesus vai reinar lá. Então, queridos, essa é uma palavra que eu estou dando aqui misturada com esse jejum e oração, né? E eu quero já daqui a pouco terminando, tenho que terminar daqui a pouco. Então eu vou citar rapidamente alguns textos, né? A Bíblia fala alguns jejuns que eu vou pular aqui, não vou falar todos, mas a Bíblia fala que Saul, ele fez um jejum. Deus não falava com ele mais, nem por sonho, nem por visões, nem por urim e tumim, que era uma placa que o sacerdote usava para saber a vontade de Deus. Deus não falava por ele nos meios corretos, sonhos, visões e urim e tumim. Ele foi consultar uma feiticeira lá, e Samuel está subindo ali. Não, a feiticeira disse, ele não viu nada, ali era uma sessão espírita, né? Então eu estou vendo Samuel, ela disse que viu. Samuel não volta aqui, Samuel está no céu, está esperando a ressurreição. Mas aqui vou rapidamente comentar. Então ele fez um jejum, ficou a noite toda jejuando, não tinha comido nada todo aquele dia, nem aquela noite. Deus não falava com ele mais, ele estava fora da palavra. Ele fez coisas erradas, né? 3 coisas erradas. Foi sacrificar lá quando era para sacrificar, e Deus mandou matar os amalequitas, ele não matou. Depois foi consultar uma feiticeira, os pecados de Saul, né? E aí Deus não falava com ele, estava jejuando, não adiantava jejuar com a vida toda errada. Você está entendendo? O contexto aqui do Velho Testamento é esse. Deus me ajude aqui. Outra passagem que eu já citei aqui, né? Então, Davi, por exemplo, Davi teve um filho com Betseba e Deus revelou que aquela criança ia morrer. E ele fez um jejum lá, pediu a Deus que não deixasse a criança morrer, mas Deus já tinha revelado que a criança ia morrer. Estava um jejum de tolo, uma coisa de tolo, errada, né? Então, é para você ter uma noção. 2 Samuel 12, Davi recorreu a Deus pelo menino, jejuou pelo menino, Deus já tinha revelado que ele ia morrer o menino, né? Então, ele jejuou, quando já tinha uma palavra que o garoto ia morrer. 2 Reis 21, 1 Reis 21, Jezabel fez um jejum, sabe para quê? Para tomar uma terra lá de Nabote. Fez um jejum maldito, tem jejum do diabo aí, né? Vou fazer um jejum aqui, deitou pano de saco, cinza, não sei o que, papapá, porque ela queria tomar uma vinha de um homem lá chamado Nabote. Vou fazer um jejum aqui. E acabou, então estava tudo errado, né? Estava tudo errado. 2 Crônica 20, eu já falei, né? Que eles jejuaram e oraram e Deus deu um livramento. Vou rapidamente. Esdras capítulo 8, 21. Esdras publicou um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante do nosso Deus, assim que pedimos um caminho feliz. Eles estavam saindo da Babilônia, estavam cheios de tesouros, de ouro, para reconstruir o templo lá em Jerusalém. Então eles pediram jejuar e oraram para que chegasse
bem lá na cidade, né? Jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e Ele aceitou a nossa súplica. Em outra versão corrigida fala: moveu-se pelas nossas orações e Ele nos atendeu. Então Esdras capítulo 8, eles jejuaram pedindo para que chegasse lá na terra. Eles estavam com prata, ouro, para reconstruir o templo lá em Jerusalém, e eles jejuaram pedindo um caminho direito lá para chegar lá. Em Esdras capítulo 10, Esdras se levantou diante da casa de Deus, entrou na câmara de Jeová, filho de Elazib, tendo entrado ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava, estava angustiado por causa da transgressão do cativeiro. Então Esdras jejuou pelo povo, pelo pecado do cativeiro, jejuou e separou dos povos. A Bíblia fala que o povo de Israel se casou com mulheres concubinas, amantes. O casamento não podia casar com outros povos, porque outros povos eram idólatras. Então, aqui ele pediu perdão por isso. Esdras pediu perdão desse pecado, jejuou e orou e pediu perdão. Neemias, ao ouvir essas palavras, sentei, chorei e pranteei alguns dias. É importante o que eu falei aqui agora, mas não dá para comentar muito. Mas despediram aquelas mulheres, separaram daquelas mulheres, porque eles casaram com mulheres estranhas, que não eram judias. Que o judeu só casava com o judeu porque que casasse com um povo estrangeiro. O filisteu adorava Dagon, Baal. Então ele pediu perdão a Deus por causa da transgressão daqueles que voltaram do cativeiro. Neemias, ele orou e jejuou pedindo a Deus durante 4 meses ele orou e jejuou lá na Babilônia, pedindo ao Senhor: eu estou sabendo que Jerusalém está destruída, eu quero lá reconstruir. Então ele orou, chorou, jejuou, clamou durante 4 meses. E Deus, o rei, autorizou ele lá a reconstruir. Ele ficou 4 meses orando, jejuando, ou chorando, porque Israel soube que Jerusalém estava dizimada, arrasada, né? Então, Neemias capítulo 9 também se juntaram, jejuaram. Aqui está falando uns textos, aqui você pode ler Neemias capítulo 9. Tudo isso no sentido de arrependimento, confissão de pecado e jejum. Tudo isso no Velho Testamento. Estou falando rapidamente. O livro de Esther, ela jejuou 3 dias. Eu já falei que você não deve jejuar mais do que 3 dias sem beber água. Orientação aqui que eu vou dar no finalzinho aqui rapidinho. Então você deve tomar água. Jesus estava jejuando 40 dias e ele teve fome. Não diz que ele teve sede, porque ele teve que beber água. Então a água não é comida, não é alimento. Então você pode tomar água. Se você estiver jejuando 1 dia, 2, 3, e a medicina fala, os médicos falam que você não pode, a ciência fala que você não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água, né? Então a Bíblia fala sobre isso. Esther jejuou, Esther capítulo 4, que ela jejuou 3 dias sem comer, sem beber água. A nação de Israel ia ser destruída, era uma coisa grave. Ela intercedeu diante do rei, Deus deu um livramento, sem exército, sem nada. Deus deu um livramento de Israel ser destruído. O judeu comemora até hoje, no dia de Purim, no dia de Esther, esse livramento. Então, Esther capítulo 4, então ela estava lá, foi colocada judia, casada com aquele homem, foi providência de Deus. O livro de Esther não tem nenhuma vez o nome de Deus, mas tem o dedo dele, a providência dele. Deus fala pelas circunstâncias, Deus colocou ela ali para dar um livramento à nação de Israel. E ela orou e jejuou, foi uma arma que ela usou. Esther, então, a rainha Esther. Rapidamente aqui, no Salmo 35 eu já falei. Saco e cinza eu afligi a minha alma. Davi está falando aqui, vou passar rapidamente. Jeremias também 14 fala de quando você jejuar, eu não ouvirei a sua oração, porque não adianta jejuar e orar se vocês estão em rebeldia. Jeremias 14, 11, eu não ouvirei a vocês. Então por quê? Tinha jejum, mas não tinha arrependimento. Estou citando rapidamente cada hora. Jeremias 14, onde o Senhor falou: não ore por esse povo, nem levante clamor, porque eu não vou ouvir. Não adianta o seu jejum. Versículo 12, Jeremias 14, 12 diz que quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferece o holocausto, oblações, não aceitarei. Porém, os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Por quê? Estavam jejuando, mas não estavam corretos. Entendeu? Naquele sentido do Velho Testamento. Jeremias 36 fala também de um dia de jejum que Israel fazia, né? Ezequiel também. Daniel capítulo 1. Daniel ele não comeu legume quando chegou da Babilônia, porque o legume a carne era consagrada a ídolos. Ele não comeu, ele não era vegetariano. Mas no final, lá no capítulo 9 de Daniel, ele ficou 21 dias, não foi um jejum não,
foi um jejum parcial, vamos dizer assim, né? Porque ele não comeu o manjar desejável, ele ficou ali em oração, pedindo para Deus cumprir a palavra dele. Ele leu lá em Jeremias que Deus estava na hora de trazer o povo do cativeiro, então vamos cruzar os braços, Deus vai cumprir a sua palavra. Não, ele orou, jejuou 21 dias. Ele foi levado para o cativeiro com uns 14 anos mais ou menos, ficou lá 70 anos, ele estava com 80 e poucos anos. Ele ficou 21 dias, não fez um jejum total, mas ele não comeu carne, nem vinho, nem manjar, não comi pão algum agradável. Manjar desejável eu não comi, na versão corrigida e atualizada. Então não comi nada delicioso, nem entrou na minha boca carne, nem vinho, nem me untei com óleo algum. Então, até que cumpriram as 3 semanas inteiras. 3 semanas inteiras ele fez um semi-jejum, vamos dizer assim. Embora existe dieta, mas no caso dele aqui era um semi-jejum de alguns alimentos. Em Atos capítulo 10, Cornélio fez um jejum até 3 horas da tarde, é chamado semi-jejum, porque o jejum seria de 18 horas de um dia até 18 horas do outro dia, ou então outro horário que você colocar aí para jejuar. Mas no Novo Testamento, o Velho Testamento era assim, de 18 horas da tardinha de um dia até a tardinha do outro. Cornélio jejuou até 3 horas da tarde. Dizem os comentaristas da Bíblia que é um semi-jejum, era até 3 horas da tarde. Você começa jejuando até meio-dia, depois você vai aumentando para 3 horas da tarde, depois você jejua o dia todo, uma bem, glória a Deus. Mas eu vou dar uma palavra no finalzinho, já terminando, por causa da minha hora. Mas olha, Joel também mandou santificar o meu povo, jejuar, né? E o Senhor mandaria um avivamento. Havia falta de vinho, de trigo, de azeite, devorador levou tudo, gafanhoto. Espiritualmente seria a igreja hoje em dia, sem vinho, sem azeite, mas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles oraram, jejuaram, clamaram, se convertam ao Senhor. Quem sabe se não se converterá e se arrependerá e deixará após uma bênção. Então o povo de Israel foi chamado para uma assembleia solene, porque o jejum era coletivo. Então Deus não o fariseu ele falou, vai entrar no teu aposento, mas o jejum em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, era coletivo. Que Jesus mandou entrar no quartinho lá, porque ele estava condenando a hipocrisia dele, estava mostrando para os homens que estavam jejuando. Então nós temos que entender isso aí, né? Então Joel convocou para um jejum e oração, e Deus prometeu derramar o Espírito Santo, conforme derramou lá no dia de Pentecostes. Israel seria ungido, mas estava faltando vinho, faltando azeite, faltando tudo, pecado, desobediência, veio Nabucodonosor e arrasou com tudo, enfim. E o livro de Jonas também. A Síria era um país terrível, que Jonas não queria pregar para ele, e pregou, eles se arrependeram, mas não se arrependeram muito não, porque depois de 200 anos Deus mandou, através do profeta Naum, destruiu a Síria, porque eles se arrependeram só sem sinceridade. É um jejum, para terminar o jejum do Velho Testamento eu citei aqui rapidamente. Agora eu quero falar em poucos minutos aqui o jejum do Novo Testamento. Jesus jejuou 40 dias para começar o seu ministério. Depois teve fome. Quer dizer, ele não devia tomar água, né? Nós aprendemos aqui que ele tomou água. Ele foi tentado, dissuadido para ele não morrer na cruz do Calvário com nós. Ele lutou ali com o diabo pessoalmente, para que o diabo mandou ele transformar pedras em pães, dar comida para todo mundo e não vão te matar na cruz, eu não vou ser destruído. Esse é o objetivo. Se joga ele em cima aqui embaixo, mostra que tu é o filho de Deus, vem flutuando, e aí você não morre, e vai todo mundo te proclamar a Deus, e eu não vou ser esmagado na minha cabeça lá na cruz. E por final, ele disse, me adora, que eu vou te dar esse mundo todo, e foi entregue. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorará, e só ele servirá. Quer dizer, o diabo ofereceu a ele materialismo sem Deus, prestígio sem Deus, caiu daqui do prédio, caiu flutuando, e poder sem Deus. O diabo oferece para você materialismo sem Deus, guarda tudo na poupança, não confia em Deus não, né? Materialismo sem Deus, prestígio sem Deus e poder sem Deus. Essas 3 coisas na tentação de Jesus ali está falando, né? A gente vai pregar sobre isso. Hoje eu estou falando rapidamente, cada hora está terminando, mas é tão importante agora no Novo Testamento que eu ia entrar aqui para falar. Quem sabe se uma outra oportunidade a gente vai falar com mais calma, né? Para poder não sair correndo, atropelando, sem pressa, né? Em nome de Jesus. Mas então Jesus jejuou. Aqui tem lições tremendas na tentação dele, tudo para morrer na cruz com você. Eu fico imaginando Jesus lá no deserto, jejuando 40 dias, como Moisés subiu lá no monte para pedir perdão do pecado do povo de Israel. Aí ele foi embora, sumiu. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui
E Arão entrou na dele, em vez dele celebrar, em vez dele vestir saco e cinza e se arrepender que o povo estava pedindo para ele fazer um bezerro de ouro, ele foi fazer uma festa. Arão foi fazer uma festa e celebrar. Misericórdia, agradando ao povo. Moisés estava lá 40 dias. Aí tem lições tremendas, né? Ficou lá, o líder, idolatrando o líder, né? Moisés era como Deus, e Arão como profeta dele. Como Deus colocou lá no Velho Testamento. Arão, você vai ser como Deus. Eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar, sou incircunciso de lá. Aí o Senhor, olha, você vai ser como Deus e Arão, sua boca, o seu profeta. Pensou? E não acabou de estar lá no monte orando lá, pedindo perdão pelo pecado do povo de Israel, para Deus destruir Israel. Intercedeu para pedir perdão do pecado, 40 dias e 40 noites, jejuou para Deus destruir Israel. Risca o meu nome do livro da vida. Perdoa esse povo, então risca o meu nome. Não, aquele que pecar eu vou arriscar. Quer dizer, se você pecar, eu risco o teu nome. Se você não pecar, não vou arriscar não. Mas ele falou, intercedeu para aquele povo, o jejum intercedendo ali para aquele povo. Eu falei rapidamente no Velho Testamento, acabei pulando esse texto, né? Mas vamos para Jesus ali, 40 dias no deserto, está perdendo tempo ali, orando, jejuando, trancado num quarto. Satanás vai dizer para você isso. Você podia fazer uma visita lá, pastor gente. Você está orando, jejuando o dia todo nesse quarto trancado aí. Daniel ficou orando no quartinho dele ali, Deus deu uma batalha lá no céu. Deus mandou um anjo com a resposta, só chegou depois de 21 dias, porque Daniel prevaleceu em oração. Lá em Lucas 6,12, Jesus orou uma noite toda para escolher os 12 apóstolos. Você tem orado, perseverado, clamado para receber a bênção de Deus, batismo do Espírito Santo, a cura, a libertação, salvar o Brasil, né? Então nós vamos aprender muita coisa aqui, e eu acho bom parar por aqui por causa da hora, mas eu vou falar do Novo Testamento, na última vez eu não vou falar mais no Velho. Então, resumidamente, o jejum não é uma penitência. Dizem, Jesus aprendeu a jejuar com os essênios. Essênios era um grupo chamado Filhos da Luz, viviam em conventos do lado ocidental do Mar Morto, Mar Salgado. Jesus não aprendeu com essênio coisa nenhuma. E são leis, princípios do reino de Deus. Tem casta de demônios que só sai com oração e jejum. Nós vamos aprender isso aqui, né? Então o jejum não aprendeu com os essênios. Jejum parcial é válido. Se você jejuar alguns alimentos, tudo bem, mas não é jejum, é quase uma dieta, né? E greve de fome também. Tem greve de fome, eu vou atender uma reivindicação, eu vou ficar em greve de fome. Não, tem um jejum emocional. Você está com estresse, aí você para de comer, você come mais. Então isso não é jejum, isso é um estresse. Você está deprimido, agora aí você vai, ou você come demais ou você perde a fome, né? Isso é um descontrole emocional, isso não é um jejum, isso é um estresse, não é um jejum emocional. Quando passar por crises, perde a fome ou come demais. Então são colocações rápidas que eu estou fazendo aqui. Então não é uma dieta. Fazer uma dieta para agradar o meu cônjuge, para ficar bonitinho, para jejuar, não jejua. Jesus mandou quando jejuar, né? É uma batalha espiritual, não é penitência. O jejum de Cornélio lá, até 3 horas da tarde, enfim, alguns exemplos aqui, nós já falamos, né? Os judeus jejuavam das 18 horas do dia até 18 horas do outro. Levítico 23, 32. O dia 9, dentro da tardinha, outra tardinha, guardareis vosso sábado e afligireis as vossas almas. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, mas só que estavam com a vida errada, podre, em pecado, tinha que ter arrependimento. O sentido do Velho Testamento ali. Até aquele momento ali, vigorava a lei, né? Então eles jejuavam, segundo os comentaristas, segundas-feiras e quintas-feiras. Os cristãos primitivos, durante o primeiro século, jejuavam regularmente 2 dias por semana, terça-feira e sexta-feira. Eu li no comentário. Mas o fato é que Jesus estava dizendo, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. O fariseu dizia que jejuava 2 vezes na semana, estava correto. E dou o dízimo de tudo quando eu possuo. Mas você se esquece da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Então não adianta dizimar se você não é justo, misericordioso e fiel. Não adianta jejuar se você não é justo, misericordioso e fiel. Está entendendo? Isso é um resumo que eu estou reprisando aqui para ficar bem claro. Muita gente, eu tenho que fazer um propósito para jejuar. Está errado. Você tem que jejuar com problema ou sem problema, com demônio para expulsar ou se não tiver demônio para expulsar. Já disse o caso do pastor que diz assim, demônio, aguenta aí que eu vou jejuar, depois eu te expulso, tá? Se você tiver jejuado regularmente, você está sempre pronto para encarar a caça de demônio. Isso eu vou falar aqui no estudo do Novo Testamento, que tem que comentar os textos ali. Nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para terminar aqui. Eu quero, nesse momento,
colocar para você, para o Brasil, desafiar você a orar pelo Brasil, jejuar pelo Brasil. Você faça grupos de oração e jejum. Eu vou citar no Novo Testamento, lá em Antioquia eles oravam, jejuavam, né? Exemplo do Novo Testamento. Agora no próximo estudo eu vou falar só sobre o Novo Testamento e vou terminar. Hoje eu falei porque eu falei alguns problemas que estão acontecendo aí, mas que estão precisando de oração e jejum. Quando praticarem boas obras, quando orar e quando jejuar. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Vamos ficar de pé, vamos orar aqui juntos, para terminar, com você que está nos acompanhando aqui. Desafio você, meu irmão, na sua igreja aí, a criar grupos de oração. Se você não está jejuando, ore, faça grupo de oração, grupo de intercessão, e se orar e jejuar por esse Brasil, para amarrar toda a obra do diabo. John Knox, a rainha da Escócia, ele dizia: eu tenho medo da oração desse homem mais do que o exército da Inglaterra. John Knox, um homem do passado, sabe? A oração muda as coisas, joga por terra os corruptos, lá em Brasília, em todo lugar, todo segmento da sociedade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Colocamos esse estudo, Senhor, Tu perdoa nossas falhas, abrimos o nosso coração, não está pedagógico, não está muito bem estruturado esse estudo, mas estamos falando verdades espirituais que precisamos praticar. Não adianta nós conhecermos profundamente o assunto e não praticarmos. Tu disseste que aquele que pratica é como aquele que construiu a casa na rocha. Senhor, abençoa o Brasil, o mundo. Aí está uma violência total, Senhor. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nos ajude, Senhor, a influenciar esse mundo com orações de jejuns, com praticando boas obras. Queremos ser praticantes da Tua palavra. Ajude o Teu povo. Começa pela minha vida. Me ajuda a buscar mais, a jejuar mais, a buscar a Tua face. O que é importante, nos fortalece, afina a nossa fé, coloca amor pelo próximo, pelo irmão, pelo inimigo. Quando nós nos enchemos do Teu Espírito Santo, abençoamos o Teu povo do Brasil e no mundo, Senhor. Invocamos e convocamos para que ore e jejue pelo Brasil e pratique boas obras. Em